Muito bem, vamos iniciar em mais uma aula de Química Inorgânica. Hoje nós vamos falar aí da tabela periódica. Né? Tabela periódica é um assunto importante, né? A compreensão aí da química inorgânica, né? Mas é um assunto que raramente aparece em prova do Enem. Mas é aquele assunto que a gente chama de ferramenta, né? Apesar de não existirem questões diretas, ser muito raro, né? Aparecer uma questão direta sobre o assunto tabela periódica, ela aparece, né, de forma indireta. Né? Quer dizer, é necessário conhecimento de tabela periódica para resolver uma série de questões aí. Então, ela facilita bastante a resolução de questões dentro da química. Bom, a tabela periódica moderna ela é composta de 7 períodos, que são as linhas horizontais. Né? Então, nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, são 7 períodos. Essas duas linhas aqui embaixo, que são os chamados elementos lantanídeos e actinídeos, elas estão inseridas aqui, ó. Os lantanídeos estão inseridos aqui nesse quadradinho verde aqui no 6º período, e os actinídeos estão inseridos aqui no 7º período. Então, são 7 períodos, né, da tabela periódica. E, atualmente, então, a gente fala em 18 colunas, 18 grupos ou 18 famílias, que são as verticais. Tá? Atualmente, porque havia uma numeração antiga, né, que considerava 16 colunas, eu vou falar dela daqui a pouco, porque apesar de ser uma numeração antiga, ela é extremamente importante para nós, inclusive é uma coisa que não deveria ter sido modificada, né, na estrutura, na nomenclatura da tabela periódica. Muito bem. Elementos organizados em períodos, linhas horizontais, elementos organizados em colunas, grupos ou famílias, linhas verticais. E isso aí tem alguma implicação? Tem. Tá? Os elementos que estão no mesmo período, né, os elementos de um mesmo período, eles possuem o mesmo número de níveis de energia ocupados por elétrons. Certo? Então, primeiro período, os elementos do primeiro período, se você fizer a distribuição eletrônica, é um nível de energia só ocupado por elétrons. Os elementos do segundo período, 2 níveis de energia. Terceiro período, 3 níveis de energia. Quarto período, 4 níveis de energia. E assim sucessivamente. Certo? Então, cada período aí já te informa. Né? Você pega um elemento qualquer, você pega o tungstênio aqui, por exemplo. Né? O tungstênio aqui ele está no 6º período da tabela periódica. 6º período, W, tungstênio. Está no 6º período. Quer dizer que o tungstênio, se você fizer a distribuição eletrônica dele, ele tem 6 níveis de energia ocupados por elétrons. Tá? O urânio, né? O urânio é um actinídeo, então ele está aqui no 7º período. Esse quadradinho azul aqui, ó, certo? Ele está no 7º período. Então, se você fizer a distribuição eletrônica do urânio, você vai perceber que ele tem 7 níveis de energia ocupados por elétrons. Perfeito? Bom, então, essa é a característica dos períodos. E qual que é a característica das colunas? Os elementos que estão numa mesma coluna da tabela periódica, eles têm a mesma configuração eletrônica para o último nível, né? A mesma distribuição eletrônica do último nível, que é o chamado nível de valência. Então, isso é extremamente importante. Então, por exemplo, todos os elementos que estão na primeira coluna, eles têm um elétron no último nível. Eles terminam a distribuição eletrônica deles em S1. Todos os elementos que estão na segunda coluna têm 2 elétrons no último nível, terminam a distribuição eletrônica deles em S2. Todos os elementos que estão aqui na coluna do carbono têm 4 elétrons no último nível, eles terminam a distribuição eletrônica em S2P2. E todos os elementos da última coluna, à exceção do hélio, tá? Todos, à exceção é o hélio, termina a distribuição eletrônica em S2P6. Eles têm 8 elétrons no último nível. O hélio é uma exceção, porque o hélio termina em S2, ele tem apenas 2 elétrons no último nível. Certo? Então, essa é a característica das colunas, ter a mesma configuração eletrônica no último nível, no nível de valência. Então, isso vai dar a esses elementos propriedades químicas
semelhantes, como é o caso, por exemplo, da valência. Então, todos os elementos da coluna 1 têm um elétron no último nível, perdem esse elétron para ficarem estáveis. Então, eles têm valência 1. Todos os elementos da coluna do flúor têm 7 elétrons no último nível, terminam em S2P5, todos eles. Então, 7 elétrons no último nível precisam de um elétron para completar o octeto, ganham esse elétron, então todos eles têm valência 1. Tá? Então, isso dá, então, as propriedades químicas, né? A valência, que é o poder de combinação, e a tendência de ganhar elétrons, formar ânions, ou perder elétrons, então, formando cátions. Então, isso é extremamente importante. Tá? A posição não é aleatória, não é uma coisa ao acaso, certo? E a gente precisa se fixar muito nessa ideia. Eu costumo dizer aos meus alunos, certo? O seguinte: olha, tentem decorar a posição, o nome, né, o símbolo e a posição dos 36 primeiros elementos da tabela periódica. Tá? Alguns aqui nesse miolo, aqui, escândio, titânio, vanádio, não precisa preocupar muito com eles não, tá certo? Mas tentem, certo? Tentem dominar isso aí. Tá? Exemplo é a prova do Enem. A prova do Enem não vem com tabela periódica. E ao não vir com a tabela periódica, você está perdendo uma ferramenta importantíssima para a resolução de questões. Mas se você tem a noção, né, se você sabe qual elemento está onde na tabela periódica, principalmente esses 36 aqui, por quê? Porque são os que mais aparecem nas provas, são os que mais aparecem nos exercícios, tá? Você tem já mais informação que o seu concorrente na hora de resolver uma questão. Então, eu acho isso importante, eu considero isso aí importante, saber esses elementos aí, tá? A posição desses elementos aí. E não dá tanto trabalho assim, não, tá? É um pouquinho aí de boa vontade, né? Você consegue guardar, se não conseguir guardar todos, guardando a maioria já é algo muito bom, já é um diferencial que você tem. Então, está aqui a tabela periódica, né? Está aqui a tabela periódica do jeito que nós vamos utilizar. Né? Essa tabela periódica aqui, ela é baseada na tabela periódica da IUPAC, certo? Baseada na tabela oficial da IUPAC. A última foi publicada em 2018, em dezembro de 2018. Então, isso aqui é a tabela oficial, certo? Então, é baseada nela. Tá? E os dados que costumam aparecer para vocês num vestibular, quando eles fornecem a tabela periódica, são apenas esses dados que estão aqui. O símbolo do elemento, em cima o número atômico e embaixo a massa atômica. Né? Número atômico em cima, Z, né? Número atômico, e a massa atômica embaixo, massa atômica, que é aquela média das massas dos isótopos e tal. Né? Então, é esse que fornece para vocês. Tá? Bom, conforme eu falei, a tabela periódica moderna tem 18 colunas, então numerada de 1 até 18 sequencialmente. Mas existe uma numeração antiga. Né? Essa numeração antiga, que está colocada aqui em cima, ainda é muito importante para nós. Aliás, muito mais útil que a numeração moderna. Então, a numeração antiga é baseada em quê? Em colunas A e colunas B. Então, para facilitar, a gente chama de colunas altas, essas duas primeiras aqui, colunas altas, e essas 6 aqui no final, certo? Então, são 8 colunas altas, 8 colunas A. E essas colunas B, ou colunas baixas, né, que estão aqui embaixo. Então, a numeração é sequencial pelo tipo de coluna. Então, coluna 1A, né? Olha lá, 1A, 2A, segunda coluna alta. Aí a gente passa cá para frente. 3A, terceira coluna alta, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Certo? Bom, a numeração das colunas baixas segue o número das colunas altas. Então, 1A, 2A, 3B, olha aqui não é 1B não, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Na hora que chega aqui, ó, essas 3 são juntadas numa coluna só.
Tá? Então, a coluna 8B. Depois do número 8, começa no 1 de novo. 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Então, a numeração vai de 1 até 8, depois vai de 1 até 8 de novo. Tá? Essa coluna do ferro, cobalto e do níquel, então isso aqui são juntadas aí numa coluna só, porque esses elementos eles têm propriedades semelhantes. Claro que a distribuição eletrônica deles vai variar, óbvio, né? Mas eles têm propriedades muito semelhantes. Inclusive, ferro, cobalto e níquel são os três elementos que são atraídos por ímã. Né? São os três elementos atraídos por ímã. Então, formava a antiga coluna 8B. Tá certo? Bom, agora hoje não. Hoje a gente numera direto de 1 até 18. Tá? Mas é muito importante essa numeração, especialmente das colunas altas. Especialmente das colunas altas. Vai precisar muito disso aí. Tá? Vocês vão ver como é que é importante isso aí. Tá? E aqui estão os lantanídeos, né, inseridos naquele ponto, os actinídeos inseridos nesse ponto. Tá? Vocês podem encontrar algumas tabelas periódicas que não tem esse quadradinho aqui, né, lantanídeo e actinídeo, que colocam aqui no lugar, aqui, ó, né, desse quadradinho verde, o lantânio. E no lugar do actinídeo aqui coloca o actínio. Ou então que coloca os dos últimos, lutécio ou laurêncio. Tá? Podem ser colocados ali, né, em vez daquele quadrinho. Tá? Mas sempre a gente entendendo que os números atômicos vão chegando, 55, 56, aí pulou para 72? Não, é porque de 56 você vem 57, 58, tal, até 71, volta para 72, 73. Mesma coisa aqui embaixo, 87, 88, 89, vai até o 103, continua lá 104, 105, 106. Porque esses lantanídeos estão no sexto período e os actinídeos estão no sétimo período. Tá? Tem, respectivamente, 6 e 7 níveis ocupados por elétrons. Muito bem. Classificação dos elementos. Os elementos são classificados de várias maneiras. Uma classificação que existe é em elementos naturais e artificiais. Tá? Então, os elementos de número atômico até 92, que é o urânio, né, são elementos naturais, certo? Elementos que foram descobertos contra a natureza. Os outros, né, 93 em diante, são elementos artificiais. Existem várias exceções, várias histórias aí sobre esses elementos. As duas exceções mais importantes são o elemento tecnécio, número atômico 43, e promécio, número atômico 61, que são considerados artificiais porque foram descobertos inicialmente, né, artificialmente e não na natureza. Tá? Então, o tecnécio, né, e o promécio. O tecnécio está aqui, número atômico 43, certo? E o promécio está aqui, número atômico 61. Esses, então, aí foram descobertos artificialmente. Tá? Mas isso é detalhe, tá? Não preocupa muito com isso, não. Até o número atômico 92, considerados naturais, 93 em diante, artificiais. Estado físico dos elementos, e aí nós temos que estabelecer a condição, né, gente? Quando a gente fala de estado físico, a gente tem que falar em que condição. Tá? Então, aqui nas condições padrão, né? As condições padrão. O que é condição padrão? 25 graus Celsius e uma atmosfera. Tá? Diferente de CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que é 0 graus Celsius e uma atmosfera. Então, nas condições ambiente, nas condições padrão, mesma coisa, 25 graus Celsius e uma atmosfera, os gases são 11. Né? Os gases são 11. Hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá? E líquidos são apenas 2, o bromo e o mercúrio. Voltando aqui na tabela, bromo, aqui representado aqui em cor de rosa, ele é um líquido avermelhado, marrom avermelhado, tá? Mais para vermelho, e o mercúrio, que parece prata derretida. Tá? Então, é prateado, é um líquido prateado. Né? Então, esses dois aí são líquidos na temperatura ambiente. Tá? Cuidado com algumas tabelas periódicas que colocam outros elementos também como sendo líquidos,
Mas esses outros elementos, eles não são líquidos nessas condições aí, não. Tá? Nessas condições aí, não. Então, tem elemento, tabela, por exemplo, que coloca o césio como sendo líquido, coloca o galho como sendo líquido, só que eles não são líquidos dentro dessa faixa de temperatura. Eles são líquidos um pouco acima de 25 graus, então não serve, líquido mesmo. Nas condições padrão, é só o bromo e o mercúrio. E sólidos, então, seriam todos os demais. Por que eu estou dizendo seriam? Por que eu estou dizendo seriam? Porque muitos elementos artificiais, tá? Principalmente esses aqui, ó, do Rutherfórdio até o 118, tá? Que é um dos mais recentes aí, né, que foi descoberto, esses elementos aí, eles são produzidos artificialmente em aceleradores de partículas e a pessoa obtém o quê? Um átomo. Né? Então, no acelerador de partículas, você tem aquela colisão e forma lá um átomo. Tá? Então, o elemento copernício, por exemplo, aqui o 112, né? O copernício é a colisão de um átomo de zinco, número atômico 30, com um átomo de chumbo, número atômico 82. Aí dá origem a um átomo do elemento 112. E esse átomo, ele não dura nem um segundo. Ele emite partícula alfa, ele emite partícula beta, geralmente partícula alfa, e se transforma já em outro elemento. Tá? Então, quer dizer, quando você obtém um átomo só, e com essa duração, não tem como você saber estado físico. Para você saber estado físico, você precisa de muitos átomos juntos. Aí você vai ver como é que eles estão organizados, distância entre eles, né? Movimentação das partículas. Com um átomo, não tem como você saber estado físico. Então, a gente considera essa turma como sendo sólidos. Pode ser que o 118, estando aqui na coluna dos gases, né, coluna dos gases nobres, seja um gás, pode ser, mas por enquanto a gente considera ele como sendo um sólido. A gente não tem certeza sobre o estado físico dele, considera como sendo um sólido. Beleza? Então, sabidamente, são 11 gases, 2 líquidos, os demais sólidos. Né? Comportamento químico. Né? Como é que se comportam aí quimicamente os elementos? Então, nós temos um conjunto de elementos que são chamados de semimetais ou metalóides, tá? Que vai do polônio, telúrio, antimônio, arsênio, germânio, silício e boro. Tá? Então, cadê esses elementos aí? Esses elementos estão aqui, ó. Polônio, telúrio, antimônio, arsênio, germânio, silício, boro. Então, esses são chamados semimetais ou metalóides. Só que tem um detalhe. Isso não é comportamento químico. As substâncias que são semimetais, elas têm um comportamento diferenciado de condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica não é comportamento químico, é comportamento físico. Tá? Então, isso está em desuso. Muitas tabelas periódicas hoje já não mostram mais os semimetais. Quer dizer, a gente sabe que eles estão ali, tá certo? A gente sabe que eles estão ali, mas não dá essa importância de classificá-los como semimetais ou metalóides. Tá? Agora, por que para nós aqui ele tem alguma importância? Porque os elementos que estão localizados à esquerda dos semimetais são os metais. E os elementos localizados à direita são os ametais ou não metais, certo? Então, voltando aqui. Como é que isso é feito hoje em dia? Tá? Hoje em dia o pessoal faz o seguinte, o pessoal faz uma limitação aqui, certo? Faz uma limitação aqui e trata dessa linha aí como sendo um limite. Quem está aqui para a esquerda, né? A esquerda são os metais. Essa turma toda para o lado de cá são os metais. Exceção do hidrogênio, né, gente? Hidrogênio é um gás, certo? Portanto, não é metal, certo? E agora, quem está do lado de cá são os ametais ou não metais. Né? Então, isso é bastante importante para nós. Tá? Então, assim, o pessoal evita perguntar de silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, eles evitam perguntar disso aí, porque não se usa mais
né? Não se dá ênfase mais a essa classificação de semimetais. Mas, evidentemente, saber quem são os metais e saber quem são os ametais, ou não metais, é extremamente importante. Tá? Isso é extremamente importante. Certo? Não pode confundir isso. Não pode nem ter razão para confundir. Certo? Você não pode... Ferro, ferro, metal. Né? Cobre, metal. Zinco, metal. Alumínio, metal. Né? Agora, oxigênio é metal, flúor é metal, cloro é metal? De jeito nenhum. Certo? Então não tem razão nem para confundir isso. Né? Tendo a tabela periódica em mãos, não há razão plausível, né, para fazer esse tipo de confusão. Muito bem. Ainda na classificação dos elementos, aí vem a classificação mais importante, que é conforme a distribuição eletrônica. Então, nós temos os elementos normais, típicos ou representativos, que terminam a distribuição eletrônica em S ou em P. Estão localizados nas colunas altas da tabela periódica. Então, todos os elementos das colunas altas estão terminados em S e em P, normais, típicos ou representativos. Sendo que os gases nobres que estão nesse meio, né, estão no meio dos normais, típicos ou representativos, terminam a distribuição eletrônica em S2, que é o caso do hélio, ou em S2P6, né, P6, que é o caso do neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Certo? Então, aí você tem os gases nobres, né, terminando em S2, apenas o hélio, e os demais terminando em P6, S2, P6. Né? Os elementos de transição estão no meio da tabela periódica, naquelas colunas baixas, termina a distribuição eletrônica em D. Termina a distribuição eletrônica em D. Tá? E os elementos de transição interna, chamados também de terras raras, lantanídeos e actinídeos, termina a distribuição eletrônica em F. São aqueles, então, que estão separados abaixo da tabela periódica. São chamados lantanídeos e actinídeos, porque eles têm propriedades semelhantes ao lantânio e ao actínio. Né? Então, essa tabelinha aqui mostra isso. Né? Então, você vê as colunas altas, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, terminam em S ou terminam em P. Então, todos os elementos que estão na coluna 1A terminam em S1. Todos que estão na 2A terminam em S2. 3A, S2P1, né, gente? Que antes de encher o P1, enche o S2, né? S2P1, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6, exceto o hélio, que é colocado aqui por causa da propriedade dele, né, de não combinar com os outros elementos. Então, ele é colocado aqui junto com os gases nobres, termina em S2. O miolo da tabela periódica, de D1 até D10, colunas baixas, né? E os lantanídeos e actinídeos de F1 até F14. Então, aquilo que eu falei com vocês, aqui no final está o lutécio e o laurêncio. Na verdade, a melhor posição para o lutécio e o laurêncio seria aqui, ó, né? Porque eles terminam em D1. Eles terminam em D1. Tá? Mas, tradicionalmente, dentro dessa tabela aí que é usada pela IUPAC, eles são representados aqui embaixo. Mas o mais correto seria colocá-los aqui, porque eles terminam em D1. Né? E a pessoa entender, então, que ali teria um salto dos números atômicos que se encaixariam os lantanídeos e os actinídeos. Certo? Então, é isso. A coluna 1A, né, ela é chamada também de coluna dos metais alcalinos, tá? Muito importante. Coluna 2A, a coluna dos metais alcalinos terrosos, tá? Não é ferrosos, não, hein? Já vi muito aluno colocando em prova alcalino ferrosos, não. Terrosos, tá? A coluna 6A, né, que é a coluna do oxigênio, a coluna dos calcogênios, a coluna 7A, a coluna do flúor, coluna dos halogênios, e a coluna 8A, a coluna 18, alguns chamam também de coluna 0, né, que a valência desses elementos é 0, a coluna dos gases nobres. Né, coluna dos gases nobres. Então, essas colunas aí têm um nome específico de cada uma. Calcogênios, halogênios, cuidado para não trocar calcogênio, halogênio. Muito bem. Se tratando de colunas altas, só para colunas altas, tá?
É possível fazer para as colunas baixas também, mas teria que fazer uma série de adaptações, certo? Então não preocupa com isso não. Vamos preocupar com coluna alta, já está bom demais. Tá? O período onde o elemento está fornece o número de níveis dele. E vice-versa. Claro, o número de níveis fornece o período. E o número da coluna alta fornece o número de elétrons que ele tem no último nível. Exceção é o hélio, né? Cada aquela posição diferente que ele fica lá. Tá? Mas o número da coluna alta fornece o número de elétrons que ele tem no último nível e vice-versa. Pelo número de elétrons no último nível, eu sei o número da coluna alta. Então, vamos fazer 2 exemplos aqui. Primeiro, eu estou te falando aqui, o magnésio, ele está no terceiro período, olha ele aqui, primeiro, segundo, terceiro período, está na coluna 2A. Está na coluna 2A. Então, se ele está no terceiro período, coluna 2A, quer dizer que ele tem elétrons distribuídos em 3 níveis. Em 3 níveis. O número de níveis que ele tem é 3. Tá? E se ele está na coluna 2A, ele tem 2 elétrons no último nível. O número da coluna 2A, né, o número da coluna alta, 2A, fornece o número de elétrons. Então, são 2 elétrons no último nível. Então, ele está no terceiro período, tem 2 elétrons no último nível. Ora, ter 2 elétrons no último nível quer dizer que ele termina em 3s2. 3s2. Se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai fechar a distribuição em 3s2. 3 níveis, 2 elétrons no último nível. Agora, inverso. Um elemento em distribuição eletrônica termina a distribuição eletrônica dele em 4s2, 4p3. Coluna alta. 4s2, 4p3. Então, ele tem 4 níveis. 4 níveis. Ele está no quarto período. Ele está no quarto período. Certo? E quantos elétrons no último nível? 2 mais 3, 5. Coluna 5A. Então, você vai lá no quarto período, coluna 5A. Está ele aí. Ó. Tá? Esse elemento é o arsênio. Tá certo? Esse elemento é o arsênio. Então, sabendo onde está o elemento da coluna alta, imediatamente eu sei a distribuição eletrônica dele, como é que termina. Tá? E sabendo como que termina uma distribuição eletrônica para elementos de coluna alta, eu sei também de qual elemento que nós estamos falando. Tá certo? Então, isso aí é uma característica importantíssima das colunas altas. Para a coluna baixa, teria que fazer adaptações. Ah, por que, Ramon, que para a coluna baixa isso aí não serve? Porque você tem que lembrar que na coluna baixa, o ferro, por exemplo, tá? Ele vai em 4s2 na distribuição eletrônica, ou seja, 4 períodos, mas ele volta para terminar a distribuição eletrônica dele em 3d6. Ele termina a distribuição eletrônica dele em 3d6. D1, D2, D3, D4, D5, D6. Tá? Mas ele não termina em 4d6. Ele termina em 3d6. Tá? Porque ele enche primeiro o 4s2, então ele vai ter 4 níveis, mas ele volta para o 3, né, para preencher lá o 3D, né, com 6 elétrons, 3d6. Perfeito? Então, por isso que não dá para aplicar diretamente na coluna baixa. Teria que adaptar, lembrar, né, que antes de encher o D, enche o S seguinte, tá, do nível seguinte. Se você lembrar isso, vai dar certo. Tá? Mas preocupa só com coluna alta, já está excelente. Se você sabe localizar o elemento a partir da distribuição eletrônica ou descobrir a distribuição eletrônica a partir da posição do elemento, está excelente. Tá? Lembrando, gente, que isso são ferramentas, né? Isso são ferramentas. Você pode fazer por tentativa, tá? Mas isso são ferramentas que você ajuda a ganhar tempo aí nas provas de química. Tá? Bom, agora vem a parte mais importante aí do assunto tabela periódica, né? Que são as propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Então, vejamos. O que é uma propriedade aperiódica? Uma propriedade aperiódica é aquela que vai aumentando à medida que vai aumentando o número atômico. Então, coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Tá?
Você coloca lá número atômico 1, número atômico 2, número atômico 3, número atômico 10, número atômico 20, número atômico 50 e tal. Então, tem propriedades que elas vão continuamente aumentando ou continuamente diminuindo. No caso aí, eu estou usando como exemplo a massa atômica. E a massa atômica, ela aumenta continuamente com o número atômico. Tem alguns locais que ela dá uma diminuidinha de um ponto, depois volta a subir. Tá certo? Mas, basicamente, né, o geral, né, é que à medida que vai aumentando o número atômico, a massa atômica vai aumentando, né, continuamente. Então, isso é chamado de propriedade aperiódica. Né? Aquela propriedade dos elementos chama calor específico, que é a quantidade de energia que tem que fornecer para aumentar a temperatura, o calor específico diminui com o aumento do número atômico. Então, é uma propriedade aperiódica também. Ou elas sempre aumentam, à medida que aumenta o número atômico, ou ela sempre diminui à medida que aumenta o número atômico. Tá certo? Agora, o que é uma propriedade periódica? E essa nos interessa mais. Né? É aquela que aumenta e diminui à medida que o número atômico vai aumentando. Tá? Então, você coloca o número atômico 1, 2, 10, 20, 50, tarará, tarará. Tá certo? Então, você pega uma determinada propriedade, valência, por exemplo, tá? Você vai aumentando o número atômico, a valência aumenta. Depois ela começa a diminuir. Depois ela aumenta de novo. Depois ela começa a diminuir. Aumenta de novo, começa a diminuir. Então, periodicamente, ela aumenta, periodicamente, ela diminui. Então, isso é chamado de propriedade periódica. Tá? Então, se sempre aumentar ou sempre diminuir, propriedade aperiódica. Principal exemplo, massa atômica sempre aumenta, calor específico, né, que na física aí é chamado de Czin, né? Czin, C minúsculo, na física. Calor específico sempre diminui. Tá certo? Então, isso é um exemplo de propriedades aperiódicas. Agora, propriedade periódica, aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Nós vamos estudar 9 propriedades periódicas. 9 propriedades periódicas. Algumas mais importantes que as outras. Tá? Então, vamos lá. Vamos a essas 9 propriedades periódicas. Né? Vamos a elas. Né? Antes disso, vamos falar sobre a lei periódica, né? Que propiciou, então, a criação da tabela periódica. Então, a lei periódica fala o seguinte, né? Quando colocamos os elementos em ordem crescente de número atômico, suas propriedades repetem-se periodicamente. Suas propriedades repetem-se periodicamente. Né? Então, você vai colocar em ordem crescente número atômico, a propriedade aumenta, diminui, aumenta, diminui, aumenta, diminui. Então, esse é o espírito aí da lei periódica, tá? Chamada também de lei de Moseley. Agora, não foi o Moseley propriamente que inventou isso, não. Tá? Essa ideia, né, veio com o Mendeleev em 1869. Olha só, gente, 1869. Tá? O modelo atômico que vigorava em 1869, modelo atômico de Dalton. Tá certo? O Mendeleev, partindo daquela ideia de massa atômica, que é uma das contribuições do Dalton, né, em termos de modelo atômico, a ideia de massa atômica, o Mendeleev, o que ele fez? Ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica, ele organizou os elementos em ordem crescente de massa atômica e viu que algumas propriedades repetiam periodicamente. Só que ele organizou em ordem crescente de massa atômica. Tá? Isso gerou alguns errinhos, porque tem alguns defeitozinhos ali na massa atômica. Tá? Aí, posteriormente, em 1913, aí já está no modelo atômico de Bohr, né, o Moseley percebeu que se organizasse os elementos em ordem crescente de número atômico, esses defeitozinhos desapareciam. Tá? Então, a tabela periódica moderna, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico, tá? De acordo com a lei de Moseley. Mas quem teve a ideia foi o Mendeleev, em 1869. Tá? Inclusive, olha aí, ó, essa é a tabela periódica que o Mendeleev criou. Tá certo? Tá meio estranho aí, porque está escrito em russo, né? Tá meio estranho que está escrito em russo. Tá
certo? Então, Mendeleev criou essa tabela periódica. Agora, observe que essa tabela periódica ela está virada, certo? Ela está torcida, deu uma girada nela aí, certo? Então, mas vocês encontram, né, o que na tabela periódica normal, né, na tabela periódica normal, a gente chama de coluna, né, vertical, aqui está na horizontal. Tá? Mas vocês encontram, por exemplo, né, a coluna lá do oxigênio. Né? Olha aqui a coluna do oxigênio. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Igual na tabela atual. Tá? Você pega aqui a coluna do flúor. Tá? Flúor, cloro, bromo e iodo. Igual na tabela atual. Coluna dos metais alcalinos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Entrou o talho aqui no meio, entrou errado. Certo? Mas até aqui, ó, tudo certinho. Tá? E olha uma coisa interessante que o Mendeleev descobriu. Coluna do carbono. Carbono, silício, não sei quem, estanho. Tá? Isso é a coluna do carbono, pode conferir na tabela periódica. Carbono, silício, não sei quem e estanho. Né? Depois, o que ele fez? Né? Ele percebeu que estava faltando alguém aqui. Ele percebeu que estava faltando alguém. Tá? Então, ele propôs. Né? Falou assim, olha, eles ainda vão descobrir um elemento que tem que entrar aqui para ficar certo. E a massa atômica dele vai ser aproximadamente 70. Né? Então, se você conferir lá na tabela periódica, né? Se você conferir na tabela periódica aqui, ó, carbono, silício, estanho, olha aqui, ó, germânio, foi descoberto, massa atômica dele, que é, ó, 72,5. 72,5. Tá? Então, o Mendeleev tem uma função importantíssima aí, né? Uma colaboração importantíssima aí na química de ter começado com essa ideia aí, né, de tabela periódica. Tá? A ideia partiu dele. O Moseley depois apenas coloca, né, de outro formato e coloca ordenados por número atômico, não por massa atômica. Perfeito? Bom, então vamos aí às 9 propriedades periódicas. Primeira propriedade periódica, valência. Tá? Agora, atenção, atenção. Você só vai usar essa conceituação de valência para colunas altas. Não use isso aqui para coluna baixa. Só para coluna alta. Então, vamos lá. Coluna 1A, exemplo, lítio, 1 elétron no último nível. 2A, 2 elétrons no último nível. 3A, 3 elétrons no último nível. 4A, 4 elétrons no último nível. 5A, 5 elétrons no último nível. E assim sucessivamente. 6A, 6 elétrons no último nível. 7A, 7 elétrons no último nível. 8A, exemplo, neônio, 8 elétrons no último nível. Certo? Bom, então, com base nisso, e usando a regra do octeto, né, eu sei a valência. Então, quem tem 1 elétron no último nível, qual que é a tendência? Perder o elétron. Perde 1 elétron. Valência 1. Aí fica, né, estável. Quem tem 2 elétrons no último nível, perde 2 elétrons, valência 2. Quem tem 3 elétrons no último nível, perde 3 elétrons, valência 3. Quem tem 4 elétrons no último nível, ou perde 4 ou ganha 4, de qualquer maneira, 4 elétrons, valência 4. 5A, 5 elétrons no último nível. Para completar o octeto, ele ganha 3, valência 3. 6A, 6 elétrons no último nível, ganha 2, valência 2. 7A, 7 elétrons no último nível, ganha 1, valência 1. E 8A, 8 elétrons no último nível, não ganha nem perde, valência 0. Lembrando que o hélio, né, tem 2 elétrons no último nível, mas é estável também, então não ganha nem perde, valência 0. Então, quando a gente olha valência, colunas altas, pelo amor de Deus, você vai olhar só colunas altas. Tá? Quando você está olhando valência, você conclui o quê? Ó? Que a valência aumenta nas colunas altas, da esquerda para o centro, da direita para o centro, né? Lá 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Elas aumentam aqui das extremidades para o centro. Tá certo? Agora, na coluna não varia. Não tem variação. Tá? Ela varia só no período. Ela varia só no período.
todos os elementos da coluna 1A, todos eles, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, todos eles têm um elétron no último nível, valência 1. Todos os elementos da 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, tem 7 elétrons no último nível, valência 1. Tá? Então, na coluna, não varia. Varia no período, na horizontal. Tá? Começa ali 1, 2, 3, 4, depois desce 3, 2, 1, 0. Feito? Então, valência tem essa característica muito importante. Raio atômico. O que é o raio atômico? Considerando o átomo como sendo esférico, o raio seria a distância do núcleo até onde passa o último elétron. Certo? Só que tem um probleminha, né? A gente não sabe onde passa o último elétron. Não sabe porque o elétron está no orbital. E o orbital não é área de certeza, é área de probabilidade. Tá? Então, apesar de a ideia de raio atômico ser a distância do núcleo até o último elétron, na prática não tem como medir isso. Tá? Então, na prática, como é que é feito? Mede-se a distância entre dois núcleos vizinhos no estado sólido. Então, você imagina dois átomos, né, de um elemento no estado sólido. Por que no estado sólido? Porque no estado sólido eles estão mais próximos. Eles estão mais próximo possível, no estado sólido. Então, você consegue medir com aparelhagens ultra especial, você consegue medir a distância entre os dois núcleos. Tá? Então, o que vai ser o raio? O raio vai ser a metade dessa distância entre dois núcleos vizinhos. Tá? Mas é essa a ideia mesmo. A ideia é aquela, do núcleo até lá o último elétron. Certo? Bom, gente, tem várias maneiras de trabalhar essa conceituação. Tá? Alguns professores falam assim, não, simplesmente decora aí como é que cresce aí a propriedade aí na tabela periódica, tá bom. Eu não gosto disso não, certo? Eu prefiro colocar alguns exemplos aqui para a gente raciocinar e descobrir por que é dessa maneira. Tá? Porque valência, raio atômico, mais outras propriedades que vão vir aí, é possível fazer isso. Vai ter algumas propriedades aí no final onde não é possível. Tá? Aí a gente vai para a decoreba mesmo, fazer o quê? Mas essas primeiras aí, olhando a distribuição eletrônica, a gente consegue descobrir, tá? Essas propriedades, como é que funciona. E aí é bom que você pratique a distribuição eletrônica também. Né? Então vamos pegar aqui 3 elementos. O lítio e o flúor, que estão no mesmo período, tá? O lítio e o flúor, eles estão no segundo período da tabela periódica. E o potássio, que está na mesma coluna do lítio. O Ramon, é obrigado a pegar esses 3 aí? Claro que não. Tá? Interessante a gente pegar 2 elementos que estão no mesmo período, estão relativamente distantes, e 2 elementos que estão na mesma coluna também, relativamente distantes. Tá? Então isso facilita para a gente entender. Certo? Então vamos ver aqui. Ó. Na coluna, o lítio está no segundo período. Pega a tabela periódica, se você deixar uma tabela periódica do seu lado, facilita muito para você ver isso aqui. Certo? O lítio está no segundo período. Se ele está no segundo período, ele tem 2 níveis de energia ocupados por elétron. O potássio está no quarto período. Então ele tem 4 níveis de energia ocupados por elétron. Lembra? O número do período te dá o número de níveis. Então o lítio está no segundo período, o potássio está no quarto. Então quem é maior? Quem é maior? Quem tem mais níveis. Quem tem mais níveis? O potássio. Então, numa coluna, quem está embaixo sempre tem mais níveis, sempre vai ser maior. Então, nas colunas, o raio cresce para baixo. Nas colunas, o raio cresce para baixo. Por causa disso, quem está embaixo tem mais níveis. Agora, e no período? O lítio está no segundo período, tem 2 níveis. O flúor está no segundo período, também tem 2 níveis. Ah, então eles são do mesmo tamanho. Não são, não. Agora aí entra um conceito importantíssimo. A carga do núcleo. Qual que é a carga do núcleo do flúor? Mais 9. O número atômico é 9, 9 prótons, mais 9. Qual que é a carga do núcleo do lítio? Mais 3. Então você pode raciocinar assim, olha, eu tenho 9 prótons puxando 2 níveis.
Os prótons puxando os elétrons, não é isso? Os prótons são positivos, eles atraem os elétrons que são negativos. Então, tem 9 prótons puxando 2 níveis. Aqui eu tenho 3 prótons puxando 2 níveis. Onde que os níveis vão ser puxados para mais perto do núcleo? Onde que eles vão ser puxados para mais perto do núcleo? No flúor. Porque eu tenho 9 cargas positivas puxando 2 níveis. Então vai puxar muito mais, eles vão aproximar mais do núcleo. E aqui vai puxar menos, então eles vão ficar mais afastados do núcleo. Então, com isso, o flúor vai encolher. Porque os níveis são muito puxados para perto do núcleo. Perfeito? Pensa nisso aí. Tá? Os prótons, né, a carga nuclear, está puxando os níveis. Então, ela aproxima os níveis do núcleo. Então, o flúor encolhe em relação ao lítio. Então, o flúor é menor, o lítio é maior. Então, no período, o raio atômico cresce para a esquerda. Tá? Normal, certinho, tranquilo. Agora, o pessoal erra? Muito, demais. Por que o pessoal erra? Porque faz um raciocínio todo atrapalhado. Né? Que raciocínio que o sujeito faz? Faz o seguinte, olha, quem é maior, lítio ou potássio? Potássio. Potássio é 19, lítio é 3. Né? Então, potássio é maior. Beleza. Então, cresce para baixo. Joinha. Quem é maior, lítio ou flúor? Flúor. Flúor é 9? Não. Não é não. Tá? No período, o aumento da carga do núcleo aproxima os níveis eletrônicos mais perto do núcleo e diminui o tamanho do átomo. Então, toma cuidado para não fazer um raciocínio simplório, tá? E errar violentamente isso aí. Então, você vai pegar no livro, né? Aí vai vir lá o raio atômico. O raio atômico cresce para baixo, cresce para a esquerda, certo? Ah, Ramon, eu peguei num outro livro, estava assim, ó, crescendo para baixo e crescendo para a esquerda. Ô, filho, dá na mesma, esses são vetores. Você põe do jeito que você quiser, tá? Ô, Ramon, mas eu vi num outro livro que o cara colocou que o raio atômico cresce assim, ó. Corretíssimo, somou os vetores, né? Está indo para a esquerda para baixo. Qual o elemento de maior raio atômico, então? Né? O frâncio. Né? Dentre os 118 elementos aí oficialmente conhecidos, o frâncio tem o maior raio atômico. Certo? O frâncio tem o maior raio atômico. Certo? Então, essa é a ideia, né, de raio atômico. Tá? Aqui nós temos uma representação, né? Os átomos representados aí como bolinhas, né? E o tamanho da bolinha proporcional ao raio dado em picômetros. Meu Deus do céu, o que é isso? Picômetro é 10 a menos 12 do metro. Né? Você tem o nanômetro, que é 10 a menos 9, picômetro 10 a menos 12 do metro. Tá? Então você tem aí os raios. Né? Então você percebe nitidamente, olha aqui, ó, na hora que você olha uma coluna, né, que os raios estão crescendo para baixo. Os raios crescem para baixo. E na hora que você olha um período, você percebe nitidamente que os raios estão crescendo para a esquerda. Então, o elemento de maior raio nessa tabela aqui, que não colocou a linha do Frâncio, né? O maior raio aqui está no césio. E o menor raio está no hélio. Atenção, hein, gente? O elemento de menor raio atômico é o hélio. Tá? O raio dele é menor que o hidrogênio. Olha bem, o hidrogênio é o átomo mais simples que existe. Ele tem um próton e um elétron girando em volta. Certo? Um próton e um elétron girando em volta. Mas o raio dele é 53 picômetros, o raio do átomo, né? E o raio do hélio é 31. Por quê? Porque o hélio tem 2 prótons puxando esse nível para perto do núcleo. Então, o hélio, apesar de não ser o átomo mais simples, porque tem 2 prótons, 2 nêutrons, 2 elétrons, ele é o átomo de menor raio. Ele é o átomo de menor raio. Tá? Cuidado com isso aí. Outra coisa, gente, toma muito cuidado em prova, tá? A gente estuda o raio. Aí o sujeito vai e pergunta, qual átomo tem o maior diâmetro? É a mesma coisa, só que diâmetro é o dobro do raio. Né? Só que diâmetro é o dobro do raio. Vê se não faz bobagem aí, sai confundindo essas coisas. Bom?
aqui um gráfico mostrando aquela ideia de propriedade periódica, né? No eixo X, número atômico, coloquei os elementos em ordem crescente de número atômico. No eixo Y, raio. Então você vê lá, começa com o hidrogênio, que tem um raio grandinho, depois vai para o hélio, que tem raio menor. A linha preta é o primeiro período. Agora vem a linha alaranjada aqui, nesse amarelo escuro que é alaranjado, certo? Então começa lá o lítio, raio grande, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Aí passou para o próximo período, em vermelho, sódio, tá vendo? O raio foi lá para cima. Então o raio desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Potássio, desce, sobe. Rubídio, desce, sobe. Césio. Tá vendo esses elementos aí, ó? Vendo esses elementos de maior raio? São os elementos da coluna 1 da tabela periódica. Né? São os elementos de coluna 1 da tabela periódica. Da mesma maneira, você pode raciocinar que os de menor raio, que estão aqui embaixo, ó, né, são os gases nobres. Tá? Hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio, radônio. Tá? São os de menor raio. Você pode raciocinar isso aí. Tá? Então, aquela ideia de propriedade periódica, né? Vai aumentando e vai diminuindo. Tá? Então, diminuir o raio, aumentou. Na hora que passa de um nível para o outro, né? De um período para o outro, ó, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto. Né? Então você vê, na hora que passa de um período para o outro, o raio aumenta violentamente. Né? Bom, outra propriedade importantíssima, raio atômico, é muito importante. Tá? A outra propriedade importantíssima é a eletronegatividade. Eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Está aqui, ó. É a tendência que o átomo tem de ganhar elétrons e, consequentemente, ficar com carga negativa. Virar um ânion. Tendência de ganhar elétrons e ficar negativo. De novo, peguei aqueles mesmos elementos, até para não ficar pegando outros elementos, vocês ficarem achando que só serve para esse caso, né? Então, peguei aqueles mesmos elementos aí. Lítio, flúor e potássio. Tá? Vamos analisar agora o período que é mais fácil. Olha, lítio e flúor. O lítio tem 3 elétrons, 2 no primeiro nível, 1 no segundo e último nível dele. O flúor tem 7 elétrons, 2 no primeiro nível, que não estão representados, 7 no último nível. Tendência de ganhar elétrons. O lítio tem tendência de ganhar elétrons? Não. O lítio tem tendência de perder. Porque ele perder, ele vai ficar com 2 no último nível, vai ficar estável. Agora, o flúor tem tendência de ganhar um elétron aqui, ó, e completar o octeto deles. Então, é óbvio que o flúor tem muito mais tendência de ganhar elétron do que o lítio. O lítio está mais para perder elétron do que para ganhar. Tá certo? Então, a eletronegatividade cresce para a direita. Quem está mais à direita na tabela periódica tem mais tendência de ganhar elétron. Tá? Agora, entre o lítio e o potássio. Bom, na verdade, nenhum dos dois está afim de ganhar elétron, né? Os dois estão querendo perder, os dois têm um elétron no último nível. Mas vamos supor, né? Aqui está, vamos representar aqui, ó, o núcleo do lítio, aqui está o núcleo do potássio. Tá certo? Vamos supor que um elétron passou andando aqui, ó, beirando o lítio, e um outro elétron passou andando aqui, beirando o potássio. Tá certo? O que acontece? Como o lítio é menor, o raio do lítio é menor, esse elétron passou mais próximo do núcleo. Então ele é atraído mais intensamente pelo núcleo, porque ele passou mais próximo do núcleo. Lembrar que a atração, né, é o inverso da distância ao quadrado, força de atração. Tá? Então a distância é extremamente importante. Então ele passou mais próximo do núcleo, ele vai ser atraído com mais intensidade. Enquanto que esse outro aqui vai passar distante do núcleo do potássio, né? Porque são 4 níveis, então vai passar mais distante. Então a força de atração vai ser menor. A força de atração vai ser menor. Então, se o núcleo tiver que atrair um elétron, o lítio vai atrair com mais intensidade um elétron que estiver passando aqui fora do que o potássio. Tá? Quer dizer, os dois não têm tendência de ganhar, não.
Mas se algum dos dois tiver que ganhar, o lítio é mais fácil ganhar. Tá? Porque qualquer elétron que passar beirando o lítio aí está mais perto do núcleo do lítio, vai ser mais fortemente atraído do que em relação ao potássio ou os outros elementos que estão aí embaixo. Então, a tendência de ganhar elétron na coluna cresce para cima. Tá? Então, é isso aí, ó, na coluna para cima, no período para a direita, excetuando-se os gases nobres. Gás nobre não entra nesse estudo, porque o gás nobre não tem tendência, né, de ganhar elétron nem de perder elétron. Ele já está estável. Tá? Ele não tem tendência de ganhar nem tendência de perder. Tá? Então, exclui os gás nobres dessa brincadeira aí. Certo? E você pode fazer um raciocínio interessante também. Tá? Baseando nesse raciocínio que eu fiz aqui do potássio com lítio, você pode imaginar o seguinte: o flúor é menor ainda, né? O raio do flúor é menor ainda. Se o elétron passa de perto, vai ser mais fortemente atraído. Ou seja, o crescimento da eletronegatividade é o inverso do raio. Quanto menor o átomo, que é o inverso do raio, né? O raio era para a esquerda e para baixo. Quanto menor o raio, maior a tendência de ganhar elétron. Eletronegatividade. Tá certo? Aqui está a escala de eletronegatividade proposta pelo Linus Pauling, né? Linus Pauling, né? Escala de eletronegatividade que ele propôs. Tá? Então você vê aqui, ó, o hidrogênio, escala eletronegatividade de beirando aí 2,4, certo? O hélio, ó, não está representado, não tem. Tá? Aí depois você vem lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. E o flúor é a maior de todas as eletronegatividades. O flúor tem eletronegatividade 4. Na escala de Linus Pauling é o maior valor. Tá? Não me perguntem de onde que ele tirou esse número 4. Certo? Mas é a maior eletronegatividade, é a do flúor. Agora você vê aqui, ó, os outros halogênios, cloro, bromo, iodo, né, com eletronegatividades grandes também. Tá certo? Com eletronegatividades grandes também. Tá? Agora, as três maiores eletronegatividades, isso aqui é pegadinha, viu, gente? As três maiores eletronegatividades são flúor, oxigênio e cloro. Tá? As três maiores eletronegatividades, os três elementos mais eletronegativos. Flúor, oxigênio e cloro na sequência. Tá? Depois vem o nitrogênio, que é um pouquinho mais do que o bromo, tá? Mas as três maiores eletronegatividades é flúor, oxigênio e cloro. Não é flúor, cloro, oxigênio, não. Tá? Nem flúor, cloro, bromo, nem nada desse tipo. Tá? Então, cuidado com isso aí, isso é uma pegadinha. Tá? Mas não se esqueça, flúor é o elemento mais eletronegativo, eletronegatividade 4. E aquela história, cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui, cresce, diminui. Propriedade periódica. O contrário de eletronegatividade é eletropositividade. Tendência que o átomo tem de perder elétrons e ficar positivo. Tendência que o átomo tem de perder elétrons e ficar positivo. Aqui bem mais fácil de analisar, né? Aqueles três exemplos nossos aí. Ó. Entre o lítio e o flúor, quem tem tendência de perder elétrons? São elementos do mesmo período. Entre o lítio e o flúor, quem tem tendência de perder elétrons? O flúor quer ganhar, completar o octeto. O lítio quer perder. O lítio tem mais tendência de perder elétron, então, para a esquerda. Né? Entre o lítio e o potássio, ó, aquela mesma história. O núcleo está atraindo esse elétron, o núcleo está atraindo esse elétron. Qual é o elétron que está sendo atraído com mais intensidade? O do lítio, porque está mais perto do núcleo. O lítio é menor do que o potássio. Então, o núcleo do lítio segura mais esse elétron do que o núcleo do potássio. Então, esse elétron, por estar muito distante do núcleo, é fácil de ser perdido, é mais fácil de ser perdido. Veja que os dois têm um elétron no último nível, os dois têm tendência de perder o elétron. Né? Então, o potássio tem mais tendência porque o elétron está mais afastado do núcleo. Né? Então, a eletropositividade segue o raio. Quanto maior o raio, maior a tendência de perder elétron. E a eletronegatividade é o contrário. Quanto menor o raio, maior a tendência de ganhar elétron. Então, cresce da mesma maneira que a eletropositividade, o elemento mais eletropositivo é o flúor. Frâncio.
Tá? Agora, presta atenção aqui, um detalhe importante. Volta aqui na eletronegatividade. Quem são os elementos mais eletronegativos que nós temos? Os que estão nessa região. E nessa região estão os ametais. Então, a eletronegatividade, cuidado, hein? Pode ser chamada de caráter ametálico. Tá? Porque os ametais são eletronegativos. E os ametais têm tendência de formar ácidos, ácido clorídrico, ácido carbônico, ácido sulfúrico. Então, eletronegatividade é sinônimo de caráter ametálico, é sinônimo de caráter ácido. Tá? Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Agora, quem são os mais eletropositivos? Quem são os mais eletropositivos? São os que estão do lado de cá. E quem é que está do lado de cá? Os metais. Tá? Então, eletropositividade pode ser chamada também de caráter metálico. E os metais, como o sódio, têm tendência a formar base, NaOH, hidróxido de sódio. Então, caráter básico, mesma coisa. Tá? Caráter metálico, caráter básico. Tá bom? Então, cuidado com isso, tá bom? Caráter ametálico, caráter ácido, eletronegatividade. Caráter metálico, caráter básico, eletropositividade. Certo? Isso é muito importante, né, gente? Outra coisa também, posso voltar aqui, não tem problema não. Os elementos mais eletronegativos, a tendência deles é ganhar elétron e formar ânions. Né? Formar ânions. Enquanto os elétrons positivos, a tendência deles é perder elétrons e formar cátions. Né? Então, veja, está tudo ligado. Isso está tudo relacionado. Por isso que o professor de química estressa, né? Quando o aluno troca essa coisa toda. Porque é uma falta de compreensão da base da tabela periódica. Tá? Ametais são eletronegativos, tendem a formar ácidos, formam ânions. Metais são eletropositivos, tendem a perder elétrons, formam cátions, dão origem às bases. Então, isso é fundamento de química. Tá? Tem que ter muita atenção para não trocar essas coisas. Certo? Energia de ionização ou potencial de ionização. Olha, raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização são as três propriedades que mais aparecem em prova. Mas a eletropositividade é importante? Mas a eletropositividade é o contrário da eletronegatividade. Se você sabe uma, você sabe a outra. Tá? Mas raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização ou potencial de ionização, toma muito cuidado com isso. Tá? Qual que é o conceito de energia de ionização? É a energia necessária para remover um elétron de um átomo que esteja no estado gasoso. Olha a equação aqui. Ó. Eu tenho um átomo X no estado gasoso, eu tenho um átomo X no estado gasoso, eu tenho que fornecer energia para ele, para arrancar um elétron dele, ele virar X+. Ele vira um cátion. Então, essa energia que eu tenho que fornecer para arrancar um elétron é energia de ionização. Por que fornecer, Ramon? Modelo de Bohr, gente. Eu forneço energia com o elétron, ele pula para níveis mais externos. Só que eu forneço tanta energia que ele sai do átomo. Então, vamos ver. Eu quero tirar um elétron do lítio, do potássio e do flúor. Tá? Onde que eu gasto mais energia? Para tirar um elétron do lítio ou para tirar um elétron do flúor? Para tirar um elétron do lítio é fácil demais. O lítio já está doido para perder esse elétron. Tem um elétron no último nível, a tendência é perder elétron. Vou gastar energia? Vou, mas vou gastar menos. Tá? Agora, tirar um elétron do flúor, complicado. O flúor está querendo ganhar um elétron. A tendência do flúor é ganhar um elétron. Aí eu vou tirar um elétron dele, eu vou gastar muita energia. Então, a energia para tirar o elétron do flúor muito maior que a do lítio. Energia de ionização cresce, então, para a direita. Tá? Cresce para a direita.
Agora, entre o lítio e o potássio, aqui é a questão do raio, né? O elétron do lítio está mais perto do núcleo do que o elétron do potássio. Os dois estão querendo perder elétron. Os dois estão querendo perder elétron. Os dois têm um elétron no último nível, estão querendo perder elétron. Só que o elétron do lítio está perto do núcleo, então vou gastar mais energia para tirar o elétron do lítio do que para tirar o elétron do potássio. Então a energia de ionização cresce para cima. Então nas colunas ela cresce para cima, nos períodos ela cresce para a direita. Então qual é o elemento de maior energia de ionização? O hélio. O hélio. Ah, gás nobre entra? Entra. Gás nobre entra. Maior energia de ionização é o hélio, onde eu vou gastar mais energia para arrancar elétron, que é o que está mais em cima à direita. Mais em cima à direita é o hélio, maior energia de ionização. Perfeito? Então, olha aí, ó, as energias de ionização. Primeiro período, em preto, né? Hidrogênio, hélio, lá em cima. Aí desce, segundo período, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio. Você vê que tem algumas pequenas variações aí no meio, uns desce aí e tal, mas a tendência geral é subir, né? O elemento de maior energia de ionização do segundo período, neônio, gás nobre. E aí vai argônio, criptônio, xenônio, radônio, tá vendo? Em cada período, cada cor aí representa um período, né? O elemento de maior energia de ionização é o gás nobre. Tá certo? É o gás nobre desse período, ou seja, o cara que está lá mais à direita. Né? E no primeiro período, em cima, né, direita em cima, então está lá o hélio, né, fica localizado na tabela periódica, à direita e em cima. Né? Então ele é o de maior energia de ionização. Agora tem um detalhe. Energia de ionização é energia necessária para remover um elétron. Beleza. Só que eu posso tirar mais elétrons. Então, quando a gente faz essa análise aqui, a gente está falando em primeira energia de ionização. Tá? Isso aqui é a primeira energia de ionização. Estou tirando um elétron. Mas e se eu quiser tirar o outro elétron? Posso tirar? Posso. Aí eu vou usar o que? A segunda energia de ionização. Aí eu posso tirar todos os elétrons? Pode tirar todos os elétrons se quiser. Tá? O núcleo ficará pelado sem elétron em volta. Pode acontecer. Só que tem um detalhe. Se você tira um elétron, tirar o próximo é mais difícil. Tirar o próximo elétron é mais difícil. Por quê? Quando eu tiro um elétron, o átomo encolhe, ele diminui o raio. A eletrosfera dele diminuiu, tem menos elétrons. Então o núcleo puxa a eletrosfera com mais força e diminui o raio. Então tirar o segundo elétron é sempre mais difícil que tirar o primeiro. Então olha aqui, ó. Magnésio. Magnésio. Olha a distribuição eletrônica dele, está aqui do lado. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 2 elétrons no primeiro nível, 8 no segundo nível, 2 no último nível. Energia para tirar o primeiro elétron, né? 737 quilojoules por mol. 737. Isso para tirar o primeiro elétron. Aqui, ó. Primeiro elétron, gastei 737. Para tirar o segundo elétron, 1450. Gastei mais. Aqui no gráfico nem dá para perceber direito, né? 1450. Tirar o terceiro elétron. Opa! Aqui aumentou demais. Aqui aumentou demais. Tá certo? Aqui o negócio mais do que triplicou. Tá certo? Coisa que mais do que triplicou. Então, o que aconteceu aqui? Né? Ele tinha 2 elétrons no último nível. Tirei um, tirei o outro. O próximo elétron que eu vou tirar vai estar no nível mais interno, mais próximo do núcleo. Vai estar no nível mais próximo do núcleo. Então vai gastar o quê? Muito mais energia. Então deu esse pulinho aqui, tá vendo? Então foi de 1450 para 7.700. Depois continua 10.000, 13, 18, 21, 25, 31, 35. Depois pulou de novo. Ó. Aqui, ó. Mais do que o triplo de novo. Foi de 35 mil para 170 mil.
169, 988, 170. Tá certo? Pulou. Por quê? Tirei os 2 elétrons que estavam no último nível. Aí, para tirar agora os próximos elétrons, os próximos 8 estão no segundo nível. E para tirar os últimos 2, eles estão num nível muito mais próximo do núcleo. Por isso vai precisar o quê? De muito mais energia. Muito mais energia. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Fósforo. 5 elétrons no último nível. 2, 8, 5. 5 elétrons no último nível. Então, você vai do primeiro ao quinto aqui, ó, o valor da energia vai aumentando. 1.000, 1.900, 2.900, 4.900, 6.200. Agora, do quinto para o sexto, olha o que acontece. Passou de 6.200 para 21.000. Aumentou mais que 3 vezes, mais que triplicou. Tá certo? Então, quer dizer, o fósforo tem 5 elétrons no último nível. São os primeiros a ser removidos. Gente, os últimos são os primeiros. Os últimos elétrons são os primeiros a ser removidos. Tá? Então, removi os 5 elétrons aqui do último nível. Agora, vou remover os 8 aqui do segundo nível. Tá vendo? Olha o pulinho, ó. E agora, vou remover os 2 últimos. Olha o pulão lá, ó. De 59.000 foi para 271.000. Então, esses 2 são muito difíceis de remover, porque eles estão muito mais próximos do núcleo. Tá? Inclusive, gente, tem uma noção, tá, importante, tá? A gente tem que entender. Primeiro, tomar muito cuidado, tá? Porque é como se o núcleo do átomo tivesse aqui, né? É como se o núcleo do átomo tivesse aqui. Esse aqui é o primeiro nível, esse aqui é o segundo nível, esse aqui é o terceiro nível, tá certo? Então, eu começo tirando os elétrons mais distantes. Tirei 5. Agora eu tirei 8. E agora eu tirei 2. Tá? Então, o pessoal diz o seguinte: se o Bohr tivesse feito isso aqui, ó, ele teria descoberto os níveis muito mais fácil do que o método que ele fez pelo espectro do hidrogênio. Tá? Espectro de hidrogênio. Então, aqui, ó, as sucessivas energias de ionização são indicativas da existência dos níveis de energia. O valor das sucessivas energias de ionização. Então, na hora que você pensa isso aqui, ó, você vem tirando elétron, de repente, né, pulou, tá certo? De 6.200 lá para 21.000, quer dizer, passou a remover de um nível mais interno. Depois de 59.000 para 271.000, de um outro nível mais interno ainda. Tá? Então, essas sucessivas energias de ionização são uma evidência muito forte da existência dos níveis de energia. Neônio, 8 elétrons no último nível. Então, aqui, ó, vamos remover os 8 primeiros elétrons, ó, de 1 até 8. 2.000, 3.900, 6.100, 9.300, 12.000, 15.000, 20.000. 19.999, 20.000. 23.000, tá vendo? Vai aumentando. Mas em hora nenhuma triplicou. Agora vai do 8º para o 9º elétron a ser removido. Olha, mais do que triplicou. Então, o que nos indica isso aí? O que nos indica isso? Que esses 8 elétrons estão no nível mais afastado do núcleo e esses 2 estão no nível mais próximo do núcleo. Olha o núcleo ali. Tá certo? Então, cuidado com a análise dessas informações, tá? Pode vir assim para vocês, na forma de uma tabela, aí você vai analisar os valores, pode vir na forma de uma tabela, ou pode vir na forma de um gráfico. Aí você analisa aí essa história, tá? Mas toma cuidado. Os primeiros elétrons a ser removidos, né, são os últimos elétrons, são os elétrons do último nível, do nível mais afastado do núcleo. Afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade, mesma coisa. Deixa eu escrever aqui. Eletroafinidade, mesma coisa. O conceito de afinidade eletrônica, tá,
É esse aqui. Não vai ficar imaginando, o átomo está afim de elétron. É mais ou menos isso, tá? Só que tem um conceito, e o conceito é bem específico. Afinidade eletrônica é o nome que se dá à energia emitida por um elétron quando ele entra num átomo no estado gasoso. Energia emitida por um elétron quando ele entra num átomo no estado gasoso. Tá? Então, você tem um átomo no estado gasoso. Ganhou um elétron. Quer dizer, o elétron está chegando, ele vai passar lá, né, de fora para o sétimo nível, para o sexto, para o quinto, para o quarto, para o terceiro, para o segundo, para o primeiro. Né? Então, se o elétron está chegando, ele está pulando para níveis mais internos. Se ele está pulando para níveis mais internos, ele emite energia. Modelo de Bohr. Tá? Então, essa energia é chamada afinidade eletrônica. Então, o átomo X ganhou um elétron, virou um ânion, né, X menos, e liberou energia. Tá certo? Liberou energia. Bom, aí é o seguinte, o conceito parece o inverso da energia de ionização. Né? Energia de ionização é a energia que eu tenho que dar para remover um elétron. Aqui é a energia emitida por um elétron que está entrando. O conceito é absolutamente o inverso. Mas o crescimento na tabela periódica é do mesmo jeito. Mas por quê? Devia ser tudo o inverso. Não, presta atenção. Vamos simplificar a coisa aqui, tá? Vamos fazer um modelo aqui simplificado. Imagine que eu tire um elétron do flúor, tá? Eu vou tirar esse elétron do flúor aqui. Se eu tiro esse elétron, eu gasto uma quantidade de energia, não gasto? Essa energia é energia de ionização. Essa energia é energia de ionização. Então, eu tirei esse elétron, levei lá para fora. Tá? Se ele voltar, ele vai emitir energia, não vai? Para tirar o elétron, eu tenho que fornecer energia. Tirei. Se ele for voltar, ele emite energia. Qual a energia que ele emite? A mesma. A mesma. Então, o valor da energia emitida para um mesmo elétron é igual ao valor da energia necessária para tirar o elétron. Só que aqui, é claro, não estou falando desse elétron, estou falando de um outro. Mas vai ser um valor semelhante. Vai ser um valor aproximado. Imagina que é como se o flúor tivesse 8 elétrons, eu gasto uma energia para tirar o elétron, e na hora de devolver, é a mesma energia, que é liberada. Tá? Então, se eu gasto mais energia para tirar elétron do flúor, ao colocar o elétron no flúor, eu libero mais energia do que ao colocar no lítio. E se eu gasto mais energia para tirar um elétron do lítio do que do potássio, eu libero mais energia ao colocar um elétron no lítio do que ao colocar no potássio. Então, é um raciocínio inverso da energia de ionização. Tá? Mas cresce no gráfico da mesma maneira que a energia de ionização. Da mesma maneira que a energia de ionização. Tá? Agora, gás nobre não entra, tá? Gás nobre não entra, porque é difícil medir isso em gás nobre. Vocês estão vendo aí alguns valores de afinidade eletrônica, tá? Os mais altos aí são dos halogênios, né, que estão à direita na tabela periódica. Agora você vê que tem algumas variações, o flúor não é o mais alto do cloro, tá? Tem algumas variações aí, você está vendo também muitas falhas, né? Tem muitos elementos aí que a gente não consegue medir, ou eles não recebem elétrons, você tem que forçar eles a receber elétron, então, em vez de liberar energia, você teria que absorver energia para ganhar elétron. A afinidade eletrônica não é uma propriedade assim que você tem que preocupar demais, não. Tá? Bom, então eu tenho que preocupar com o quê, então, Ramon? Considerando essas propriedades que eu falei agora, menos a valência, né? A valência é um padrão diferente, você tem que lembrar o seguinte, olha, raio atômico e eletropositividade, raio atômico e eletropositividade crescem dessa forma que está aqui, ó, tá? Raio atômico e eletropositividade crescem desse jeito. E ao inverso disso, quer dizer, para cima e para a direita, né, cresce eletronegatividade, energia de ionização
e afinidade eletrônica. Tá? Eu vejo que elas têm uma ideia, né, bem oposta. Tá? E tudo tem a ver com o raio. Se você for analisar bem, você vai ver que tudo tem a ver com o raio. Tá? Quanto maior o raio, mais fácil perder elétron, maior a eletropositividade. Quanto menor o raio, maior a tendência de ganhar elétron, porque o núcleo vai estar mais próximo dos elétrons para atrair, mais difícil tirar o elétron, vai gastar mais energia de ionização, o elétron vai estar mais próximo do núcleo. E se o elétron estiver chegando, ele vai liberar mais energia também. Tá certo? Então você vê que o fundamental ali, ó, é o raio atômico. Tá? O raio atômico é o mais fundamental. A partir dele você consegue explicar todas as outras propriedades. Dessas 5 aí. Né? Dessas 5 aí. Agora nós temos aqui as chamadas propriedades macroscópicas. Até agora nós estávamos falando de propriedades dos níveis de energia, do átomo, dos níveis, né? Propriedades atômicas. Né? Agora nós estamos falando de propriedades macroscópicas. Não são do átomo sozinho, tá? Mas são de vários átomos juntos. Né? Vários átomos juntos. São observadas macroscopicamente. Então, nós temos volume atômico. O que é o volume atômico? Essa é fácil, amor. Volume atômico é o volume do átomo, não é não? Se o volume atômico fosse o volume do átomo, é proporcional ao raio. Quanto maior o raio, maior o volume. Então, olha o conceito de volume atômico. Volume atômico é o volume ocupado por 1 mol de átomos no estado sólido. 1 mol, aquele número gigantesco, 6,02 vezes 10 a 23, 602 sextilhões. Então, se eu pegar 602 sextilhões de átomos no estado sólido, eles vão ocupar um volume. Esse volume é chamado volume atômico. E como que isso varia na tabela periódica? Tem alguma lógica? Não. O pessoal foi lá e mediu e achou isso aqui. Tá? Nos períodos cresce do centro para a extremidade. Tá certo? Então, os maiores volumes estão nas extremidades esquerda e direita da tabela periódica e nas colunas cresce para baixo. Então, os maiores volumes atômicos estão nesses cantos aqui. Ó. Os maiores volumes atômicos. Na esquerda e na direita e embaixo. Tá certo? Então, aqui esquerda e direita embaixo, esquerda e direita embaixo. Aí você vai falar assim, Ramon, nunca vou guardar esse trem. Esse aí eu não vou guardar, mas não vou guardar nem a pau. Tá? Vai sim, sabe por quê? Porque é facinho pra caramba, é o mais fácil de todos. Você liga as pontas aqui, ó. Você liga as pontas aqui, você tem um V. V de quê? V de volume, volume atômico, pronto. Né? Guardou o volume atômico aí facinho, facinho. Do centro para as extremidades, de cima para baixo. Tá? Então, beleza, facinho de guardar, volume atômico. Então tá aqui, ó. Quanto mais vermelho, mais escuro, maior o volume atômico, tá vendo? Onde estão as regiões mais vermelhas, tá vendo? Aqui, ó, e aqui. Ora, alguns elementos não foi possível medir e tal. O astato, por exemplo, frâncio, né? Então não foi possível fazer a medição. Mas aí esses elementos que estão medidos, aí você vê, né? Os maiores volumes atômicos, ó, mais vermelho aqui, né? Do centro para as laterais e de cima para baixo. Né? Então, nesses cantos aí, os maiores volumes atômicos, tá? Em centímetros cúbicos. Né? Maior volume atômico aí, ó, 71 centímetros cúbicos. Densidade. Densidade é o inverso do volume. Densidade é o inverso do volume. Ué, acabamos de ver que o volume cresce assim, né? Acabamos de ver que o volume cresce desse jeito. Densidade, gente, densidade, desculpa a letra aí, mas com mouse é difícil. Densidade é massa sobre volume, não é isso? Então, densidade é o inverso do volume. Então, vou pegar essas setinhas aqui do volume e vou inverter. Essas duas que estão indo para a lateral, ó, vou virá-las para o centro. E que está indo para baixo, vou manter. Ah, mas tinha que inverter. Não inverte, não. Sabe por quê? Porque a densidade depende do volume, mas ela depende da massa também.
E a massa que eu estou falando aqui é a massa atômica. Tá? E a massa atômica aumenta demais no período. Se você pega um elemento que está aqui, um elemento que está embaixo, um outro elemento que está embaixo, a massa praticamente dobra, tá certo? Para cada elemento. Então a massa aumenta demais quando você vem descendo aqui na coluna, tá certo? Quando você vem descendo na coluna. Então isso impede que essa seta aqui inverta. Então as duas laterais aqui invertem, que a massa daqui para a massa de cá não tem uma diferença tão gigante, tá? Mas a massa, à medida que você vai descendo na coluna, a massa vai aumentando muito. Pega a tabela periódica e olha para você ver, tá? Como é que ela vai aumentando? De um elemento para o outro, ela dobra, tá? Enquanto no período, ela precisa de percorrer o período inteiro para dobrar, praticamente, tá? Então, por isso que não inverte isso aqui. Então, os elementos de maior densidade estão no meio da tabela periódica, embaixo. E são o ósmio e o irídio, que são metais que têm densidade em torno de 22,6 quilos por litro, ou 22,6 gramas por centímetro cúbico. Tanto faz, tá? O ósmio e o irídio aqui, ó. 22,6 quilos por litro. Presta atenção, gente. Isso aí você imagina lá, 1 litro de água é 1 quilo. 1 litro de ósmio ou 1 litro de irídio são 22 quilos. Tá? 1 litro de ouro, tá? É perto disso aí também. Tá? 1 litro de ouro aí é perto disso aí, é perto de 20 quilos. Inclusive, eu estava vendo um filme esses dias para trás, aí, aquele Casa de Papel, segunda temporada, não sei o quê, o pessoal carregando 10 barras de ouro lá, não carrega não, mas não carrega mesmo. Uma barra de ouro, aquelas que você vê em filme aí e tal, uma barra de ouro daquela é em torno de 15 quilos. Tá? Como é que você vai carregar 10 barras de ouro daquela nos braços? São 150 quilos, mas não carrega mesmo. Tá? Não carrega mesmo. Hollywood, de vez em quando, né? E outros locais também, que aquele não é Hollywood, né? Alguns locais eles dão umas manotas nisso aí, tá certo? Eles dão uma manota, usa ouro falso ali para fazer aquelas imagens, claro, não vão usar ouro verdadeiro, né? E dão essas manotas aí, tá? Então a densidade desses elementos, tá vendo? Meio embaixo da tabela periódica. Tungstênio muito denso, mercúrio não foi representado aqui, não sei porquê, porque ele tem uma densidade altíssima também, o chumbo, né? Mas os mais densos aí, ósmio e irídio. Tá? Veja que aqui embaixo também você tem uma turminha bem densa aqui do urânio, né? Netúnio, plutônio, densidade também muito alta. Tá? E a última propriedade aí, ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, essa, então, aí você vai ter que guardar mesmo, não tem jeito. Né? Ponto de fusão e ebulição, na coluna 1 e na coluna 2, coluna 1A e 2A, tabela periódica, cresce para cima, tá? Os pontos de fusão e ebulição. E no restante da tabela periódica cresce igual densidade, para o meio e para baixo. Tá? Sendo que o elemento de maior ponto de fusão e ebulição é o tungstênio, comparando as duas propriedades, tá? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Tungstênio tem a fusão a 3.422 graus e a ebulição 5.555 graus Celsius. Tá? É o elemento de maior ponto de fusão e ebulição. Guarda esse nome, tá? Tungstênio. Metal extremamente denso, de elevadíssimo ponto de fusão, ponto de ebulição. Tá? Então, aqui, ó, pontos de fusão, tá vendo? Né? Os mais altos aí estão nessa região, né? No meio e embaixo da tabela periódica. O carbono, né, tem um ponto de fusão altíssimo, por causa da forma alotrópica dele, que é o diamante, né, difícil de derreter. E ponto de ebulição também está aí. Ó, certo? Essa região, o carbono também, ponto de ebulição altíssimo, por causa da forma alotrópica dele. Certo? Bom. E aqui uma curiosidade, né? Falei para vocês, guarda aí o tungstênio. Né? Para que você tem que guardar o tungstênio? Lâmpadas incandescentes, que hoje praticamente não se fabrica mais, né? Só alguns tipos aí, por causa de geladeiras que usam lâmpada incandescente ainda, e lâmpada dicróica, né? Que é um tipo de lâmpada que também usa filamento, essas lâmpadas têm filamento de tungstênio. Aquele fiozinho dentro da lâmpada, né? Aquele fiozinho lá dentro da lâmpada é de tungstênio. Por quê?
Porque aquele fiozinho vai numa temperatura gigantesca, né? Então, se fosse um outro metal, iria derreter. Iria derreter. Então, usa-se o tungstênio como filamento, porque ele resiste às altíssimas temperaturas. Tá? Agora, tem um detalhe aqui. Dentro da lâmpada, usa-se um gás. E o gás mais usado é o argônio, porque ele é um gás nobre e abundante na atmosfera, né? É o terceiro gás presente em maior quantidade na atmosfera. Né? Primeiro você tem o nitrogênio, o oxigênio, terceiro o argônio. E ele não reage com o filamento, porque ele é gás nobre. Ele é inerte, ele não reage com o filamento. Então coloca-se o argônio dentro da lâmpada, porque não reage com o filamento. Agora, se a lâmpada quebrar, como aconteceu aqui, aí entra oxigênio, né? Aí se entrar oxigênio, queima o filamento. Aí queima mesmo, né? Queimou, incendiou. Saem vapores aí de óxido de tungstênio, né? O tungstênio oxida, reage com o oxigênio do ar. Bom, exercícios de fixação, né? Então vamos ver aí alguns modelos de exercício. Um exercício muito comum pede para você marcar a alternativa, ou se for uma questão aberta, colocar os elementos em ordem crescente de raio atômico. Raio atômico ou raio iônico, né? E pode ser um íon, certo? Então, como é que você faz isso aí? Tá? Como é que você vai fazer isso aí? Primeira coisa, você vai pegar cada elemento desse, fazer a distribuição eletrônica e ver quantos níveis ele tem. Mas você pode usar a tabela periódica. Tá? Eu suponho que sua prova lá tem a tabela periódica. Então você vai ver o magnésio. O magnésio está no terceiro período, tem 3 níveis. Né? Alumínio está no terceiro período, tem 3 níveis, 3 elétrons no último nível, que está na coluna 3A da tabela periódica. Ah, mas ele perdeu os 3 elétrons, então ficou com 2 níveis só. E vai por aí afora. Tá? Já fiz aqui, certo? Então, o magnésio, número atômico 12, tem 12 prótons, 3 níveis, terceiro período. O alumínio, número atômico 13, tem 3 níveis também, só que ele tem 3 elétrons no último nível, então aqui no caso ele perdeu 3 elétrons, ficou com 2 níveis só. Flúor, segundo período, 2 níveis, 7 elétrons no último nível. Ganhou 1 elétron, vai para 8, mas continua com 2 níveis. O argônio, terceiro período, 3 níveis. Potássio, quarto período, 4 níveis, 1 elétron no último nível. Perdeu esse elétron, perdeu o último nível, 3 níveis. E o ferro, 4 níveis. Primeira coisa que você faz é isso. Certo? Ver quantos níveis cada um tem. Então, de cara, é para colocar em ordem crescente? O maior é o ferro. De cara, o maior é o ferro. Por quê? Porque tem 4 níveis. Quer nem saber de nada. Tá? O ferro é o maior. Então, olha, se fosse uma questão de múltipla escolha e só tivesse uma com ferro maior lá, você ia matar a questão, não precisava fazer mais nada. Tá? Agora vamos ver aqui. Quem são os menores? Os que têm 2 níveis. O alumínio e o flúor. Esses são os menores, que têm 2 níveis. Tá? Quem que é o menor deles? Né? Ou como se diz, né? O mais menor de pequeno. Quem que é? O alumínio. Por quê? Porque o alumínio tem 13 prótons puxando os 2 níveis para perto do núcleo. E o flúor só tem 9 prótons puxando os 2 níveis. Perceberam? Representei de tamanho diferente aqui. Ó, tá? Então, o alumínio puxa mais os níveis para próximo do núcleo. Então, o alumínio vai ser o menorzinho, depois do flúor. O mesmo raciocínio se aplica nos 3 que sobraram. Quem tiver mais prótons, potássio, puxa mais os níveis para perto do núcleo. Então, o potássio vai ser menor do que o argônio, e o argônio vai ser menor do que o magnésio. Tá certo? Então, aqui é 19, 18, 12. Tá? Então, alumínio e flúor tem 2 níveis. Quem tiver mais prótons é o menor, que puxa os níveis mais para perto. E aqui, potássio, argônio e magnésio, os 3 têm 3 níveis, mas quem tiver mais prótons vai ser o menor deles. E o ferro, com 4 níveis, é o maior, não precisa de olhar mais nada. Tá? Então, tem que fazer distribuição eletrônica ou usar a tabela periódica. Praticar, eu acho melhor praticar para a tabela periódica, posição dos elementos, quantos níveis eles têm, etc. Nós aprendemos hoje aí como é que olha isso. Tá?
Agora, aqui interessante, né? Enxofre, enxofre 2 menos, enxofre 2 mais. 16 prótons, né? O enxofre, distribuição eletrônica dele, termina com 6 elétrons no último nível. Se ele ganhar 2, ele vai para 8 elétrons no último nível, mas continua com 3 níveis. E se ele perder 2, ele vai para 4 elétrons no último nível, mas continua com 3 níveis. Então, aqui nós temos uma situação interessante. O número de níveis é o mesmo, o número atômico é o mesmo. Então, o que eu vou olhar? Qual vai ser o menor? O menor vai ser o que perdeu o elétron. Porque se ele perde elétron, a eletrosfera encolhe. Isso aqui não é atração, não, tá, gente? Essa setinha aqui não é atração, não. Se ele tinha a eletrosfera, né? 16 elétrons. 16 prótons, 16 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, a eletrosfera diminui de tamanho, ela encolhe, tá? Com isso, o átomo encolhe, o íon fica menor. E se ele ganha elétron, a eletrosfera expande, tá? Então, o ânion vai ser maior. Então, o átomo neutro fica no meio. Quando perde elétron, ele diminui. Quando ganha elétron, ele aumenta. Tá? Aí você vai ter que analisar dessa forma. Por que a segunda energia de ionização do sódio é maior que a segunda energia de ionização do magnésio? Segunda energia de ionização. Ah, porque eu olhei lá no gráfico? Não, tem nada de olhar no gráfico, não. Aquele gráfico é para a primeira energia de ionização. Tá? Primeira energia de ionização, ela cresce para a direita, para cima. Aí, se você for olhar isso aí, você vai se ferrar. Tá? Você vai se ferrar. Por quê? Porque o sódio está aqui, o magnésio está aqui. Tá certo? O sódio e o magnésio estão ali. Então, se você for olhar isso aí, você vai falar assim, não, mas aí a energia de ionização do magnésio é maior que a do sódio. Aí está falando que a do sódio é maior que a do magnésio? Não. Esse gráfico, isso é para a primeira energia de ionização. Para a primeira, para o primeiro elétron a ser removido. Eu não estou perguntando o primeiro, estou perguntando o segundo. Tá? Então, o que você tem que fazer? Faz um esquemazinho. Ó. Aí, ó, fiz o esquemazinho. Tá aí o sódio, número atômico 11, 11 elétrons distribuídos. 2 no primeiro nível, 8 no segundo, 1 no terceiro. Gente, distribuição eletrônica, filho, isso aí é beabá de quem estuda química. Tá? Ah, eu não gosto de distribuição eletrônica. Ah, dá um jeito de gostar. Senão, você vai dançar pro resto da vida. Tá? Magnésio, 282. Então, vamos lá. Primeira energia de ionização. Vou tirar um elétron. Tirar um elétron do sódio, tirar o elétron do magnésio. Do magnésio vai ser mais difícil. Eu até representei um pouquinho maior, tá vendo? A primeira energia de ionização do magnésio vai ser maior, né? Porque o magnésio tem 12 prótons, puxando os níveis mais para perto, é um átomo menor, vai ser mais difícil tirar o elétron dele, o primeiro elétron. Agora, na hora de tirar o segundo, a coisa muda. Por quê? O segundo elétron que você vai retirar do magnésio é do terceiro nível. Mas o segundo elétron que você vai retirar do sódio é do segundo nível. Tá? É um elétron que está muito mais perto do núcleo. Então, muito mais difícil tirar. Por isso que eu vou gastar muito mais energia. A segunda energia de ionização do sódio vai ser maior. Tá? Então, a explicação está aqui embaixo. Porque o segundo elétron a ser removido do sódio encontra-se em um nível mais próximo do núcleo do que o segundo elétron a ser removido do magnésio. Tá? Então, por isso que vai gastar muito mais energia. Tá certo? Você vê, a segunda é maior que a primeira. A segunda é maior que a primeira. Só que a segunda aqui é muito maior que a primeira, que eu estou tirando um elétron de um nível mais interno. E aqui não, continuo tirando elétron do terceiro nível. Certo? E aqui, considere os valores das 8 primeiras energias de ionização para 2 elementos hipotéticos Z e W. 2 elementos hipotéticos Z e W, eu tenho as 8 primeiras energias de ionização. Tá? Então, primeira energia de ionização, para tirar o primeiro elétron, tirar o segundo, tirar o terceiro, tirar o quarto, tirar o quinto, tirar o sexto, tirar o sétimo, tirar o oitavo.
Tá? Então, tirei até 8 elétrons aí. Beleza? Então, determine os íons mais estáveis de Z e W. E a fórmula de um possível composto entre Z e W. Bom, como é que eu vou fazer isso? Muito fácil. Olha aqui, ó. Pega lá o Z. Tirar o primeiro elétron, gastei 73. Tirar o segundo elétron, gastei 145. Aumentou, né? Tirar o terceiro elétron, 700 de bordoada. Ou seja, mais do que triplicou. Então, o que isso me diz? Que esses dois elétrons que eu tirei aqui, ó, estavam no último nível. O último nível do Z tinha esses dois elétrons. Esse elétron aqui já está no nível mais interno. É muito difícil tirar ele. Precisa de muita energia. Então, eu vou concluir que o zinco tem dois elétrons no último nível. E esses dois aqui, ó. Esse aqui já estaria no nível mais interno. Se o zinco tem dois elétrons no último nível, qual que é a tendência dele? Perder dois elétrons. Formar qual íon? Zinco 2+. Zinco não, Z 2+. Né? E o W? Olha lá, 101, 190, 290, 490, 627, 2100 de bordoada. Opa, pulou demais aqui. Ó. Mais do que triplicou. Então, isso quer dizer o quê? Que o W tem 5 elétrons no último nível. O W tem 5 elétrons no último nível. Se o W tem 5 elétrons no último nível, esses aqui já estão no nível mais interno, esses aqui já estão no nível mais interno. Qual que é a tendência do W, então? 5 elétrons no último nível. A tendência dele é ganhar 3 elétrons, virar W 3-. E daí eu tiro as valências, né? Se o zinco tem tendência de perder 2 elétrons, o zinco não, gente, o Z, toda hora eu falo zinco. Se o Z tem tendência de perder 2 elétrons, o Z tem valência 2. Se o W tem tendência de ganhar 3 elétrons, o W tem valência 3. Eu cruzo isso aí e escrevo lá então, Z3W2. Essa é a fórmula do possível composto entre eles. Né? Vai precisar de 3Z, né, que vão perder, então, 6 elétrons, 3 vezes 2, vão perder 6, e 2W, que vão ganhar os 6 elétrons, 2 vezes 3, 6. Certo? Então, essa é a fórmula do composto. Quem que eu escrevo primeiro? Eu escrevo primeiro o cátion, tá? Aquele que forma cátion, aquele que perde elétron, é que eu escrevo primeiro. Então, Z3W2. Certo? O certo é isso, tá? Vou colocar o cátion primeiro. Muito bem, para finalizar, então, algumas representações aí de tabela periódica, né? Essa, então, que nós estamos utilizando é baseada na tabela oficial, tabela da IUPAC. Tá? A última versão que eles publicaram foi em dezembro de 2018. Tá? Deve estar para sair uma nova versão aí. Né? Então, foi quando eles batizaram alguns elementos aqui, né, que não tinham nome ainda. Certo? Então, receberam o nome aí, até o Oganesson, né? Que é o 118 aí, certo? Muito bem. Então, essa é a representação clássica aí da IUPAC, oficial, certo? Esse site, tá? Olha, aconselho vocês a visitar esse site, webelementos.com, tá? Tá tudo em inglês, mas é tranquilo, certo? Você clica, tá, num elemento, aparece essa tabela, tá? No site do Web Elementos, você clica lá, eu quero saber informações sobre o índio, tá? Quer saber informações sobre o índio. Você clica lá no índio, abre, né, uma página só sobre o índio, e lá tem todas as informações, propriedades físicas, propriedades químicas, descoberta, tá? Energias de ionização, tem tudo, tem todas as informações, tá? Inclusive aqueles gráficos que eu mostrei anteriormente aí, foram retirados aí desse site Web Elementos, tá? É o site assim com mais informações sobre os elementos químicos que eu conheço, tá? Mais informações que o site da IUPAC, porque ele coloca informações ainda sobre situações que a IUPAC ainda não considera. Tá? Aqui nós temos uma tabela periódica muito doida, né? Foi proposta inicialmente por Bohr e os contemporâneos do Bohr, tá? É muito esquisita essa tabela periódica, né?
O que ela mantém é o seguinte: 2 elementos do primeiro período, hidrogênio e hélio, né? 8 no segundo período, 8 no terceiro e tal. E aí ela encaixa aqui no meio, ó, os lantanídeos e os actinídeos, tá vendo? Então ela vem aqui, ó, né? Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, coluna 1 da tabela periódica, berílio, magnésio, também pelas cores, né? Coluna 2 da tabela periódica, os gases nobres em branco lá no fundo, os halogênios em verde, né? Então ela é interessante, tá? É interessante essa tabela periódica, mas não tem prática nenhuma, né, gente? Tem como nem usar isso aí, muito complicado, né? Essa é mais doida ainda, né? Essa aí surgiu uns anos atrás, aí o pessoal teve essa ideia de tabela periódica do universo, né? Então ela tem essa forma aí de uma galáxia espiral, né? É uma forçação de barra danada, né? Então você vê aqui carbono, silício, germânio, estanho, tal, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto, né? Hélio, neônio, argônio, lítio, sódio, potássio, rubídio, as mesmas colunas, berílio, magnésio, cálcio, né, tal. E aqui você vê aqui os lantanídeos, os actinídeos misturados aqui com os de transição. Tá certo? Você tem os de transição e você tem os lantanídeos e actinídeos aí misturados. Né? É muito estranha. A única coisa interessantíssima que eu vejo nela é que ela coloca o elemento de número atômico 0, que é o 100 prótons, que seria o nêutron, né? Que seria o nêutron. Então existem materiais do universo que são formados só de nêutrons, como é o caso da estrela de nêutrons, né, que tem altíssima massa, ela é formada só de nêutrons. Então, eu acho isso interessante. Então, é só isso também, não mais nada. Tem utilidade prática nenhuma essa tabela aí. Né? E aqui uma tendência que o pessoal está alimentando agora. Tá? A tabela periódica extended, né, estendida, certo? Então, tirando lá os lantanídeos e os actinídeos e colocando eles aqui nos lugares dele, né? Entre o bário e o lutécio, entre o rádio e o laurêncio, né? Então, tá aí, ó, coluna 1, coluna 2, né? Os elementos de transição, as colunas lá de cá que terminam em P, os gases nobres, tá vendo? Tudo a mesma coisa. Só que pegou os lantanídeos e actinídeos e introduziu os aqui no meio. E essa tabela é o ponto de partida para chegar nessa outra. Tá? O que você está vendo de interessante nessa outra aqui? Olha só, é a mesma tabela anterior, só que deu uma separada aqui, ó, nesse ponto aqui, deixa eu marcar aqui. Nesse ponto ela aqui, ó, dá uma separada, tá? Tá vendo? Ó? O bário ficou do lado de cá, né? O lantânio foi para o lado de lá, né? O rádio ficou aqui, o actínio ficou aqui, e abriu um espaço aqui para novos elementos. Tá? Então, essa é a ideia do seguinte: nós estamos oficialmente aqui, ó, no 118. Nós estamos aqui no 118. Oficialmente, nós conhecemos até o 118. Não é isso? O 119 vai ter que ocupar o 8º período. Depois vai vir o 120. E na distribuição eletrônica, vai entrar elementos terminados em G, tá? Que seriam esses elementos do 121 ao 138. Depois os terminados em F, terminados em D, terminados em P. E depois voltaria no 9S, no G de novo, F, D e P. Tá? Então aqui já é uma preparação, se a tabela chegar lá no 218, como é que seria o aspecto da tabela periódica. Né? Entraria aqui, ó, o bloco dos elementos terminados em G, né? Conhecidos também, essa outra tabela, conhecidos também como superactinídeos. Então, essa aqui é uma outra proposta. Essa mais próxima, né, do que a gente conhece. Tá? Então, tá aí, ó, já trabalhando com a ideia de 118, 119, 120, 8º período, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º período. Depois viria para cá os superactinídeos, até agora já descreveram aí até o 126, eu acho que o 127 já foi descrito também já, mas ainda não reconhecido pela IUPAC. Então a tabela periódica pode sofrer essas modificações no final dela aqui, por causa dessas descobertas aí, distribuição eletrônica,
que ela reflete a distribuição eletrônica, né? Vai ter que usar G além do F e tal. Então, está propondo aí essas modificações, certo? Bom, então por hoje era isso, tá? Um assunto extenso, né? Nós gastamos aí quase 2 horas, né? Para expor todo esse conteúdo de tabela periódica. A questão agora é dar uma boa estudada, fazer um bocado de exercício, tá? Dúvidas e sugestões, use a postagem de comentários aqui no canal, tá? Muito obrigado a vocês, até a próxima.